São Paulo prepara mais uma venda de jogador e já tem time da Europa demonstrando interesse. Vamos falar sobre isso. Tem também o São Paulo denunciado, rapaz, pelo STJD. Tem desfalque para o jogo de amanhã contra o Grêmio e muito mais para a gente trocar aquela ideia. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo. Hoje é quarta-feira, hoje volta finalmente aí o Campeonato Brasileiro, né, meu parceiro? Hoje já tem jogos aí, São Paulo joga só amanhã. Hoje, na quarta-feira, o São Paulo faz seu último treino, né? Hoje é dia de treino e logo após o treino é a viagem para Porto Alegre, porque amanhã tem São Paulo e Grêmio, Grêmio e São Paulo, né? Lá na Arena do Grêmio, né, cara? Dia de jogar lá no Sul, em Porto Alegre. O treino do São Paulo é às 4 da tarde, tá? Só mais tarde vai ser o treino aí, né? 4 da tarde o treino, acabou o treino, todo mundo aí, né, cara? Embarca para Porto Alegre para enfrentar amanhã o time do Grêmio, né? O último treino aí, né? Que o Crespo vai definir o time que vai jogar, né? Os últimos detalhes, os últimos ajustes ali pro jogo, ele vai definir nesse treino desta quarta-feira, belezinha, meu parceiro? Enfim, vamos seguindo aí. O negócio é o seguinte, rapaziada. Olha só isso aqui que bacana. Bacana, metade nem tanto, vocês vão entender. 3 brasileiros estão entre os 60 melhores jovens do mundo. Tá? Quem fez essa lista aí foi o jornal The Guardian, né, que é um jornal inglês aí, bem conceituado, né, de bastante credibilidade aí no mundo, né, porque é um jornal aí, como eu falei, ele é inglês, mas ele é global, né, cara, ele é conhecido mundialmente aí. E o The Guardian fez, né, cara, todo ano o The Guardian faz uma lista aí de 60 melhores jogadores jovens do mundo, tá? E nessa lista de 60 melhores jovens do mundo, tem 3 jogadores brasileiros. E dos 3 brasileiros, um é do São Paulo, tá? É mais ou menos, tá? Os brasileiros que estão na lista são o Gabriel Mack, que é do Grêmio, eu vi ele jogando a copinha, muito bom. O Cauê Prats, do Cruzeiro. E o Ângelo do São Paulo, tá? Que Ângelo, Gabriel? O Ângelo do São Paulo acabou de vender aí, né, pro Strasbourg da França, né? Estrasburgo ou Estrasburgo, não vou lembrar agora, né, qual é a pronúncia correta, mas São Paulo vendeu ele recentemente e foi 5 milhões, 5, 6 milhões de euros, uma venda bizarra. O Ângelo, que é um dos jogadores mais talentosos aí de Cotia, e o São Paulo esse ano vendeu ele aí, né, para esse time francês, mais uma das vendas bizarras que o São Paulo fez aí. E tá aí, né, o Ângelo na lista dos melhores jovens do mundo. São Paulo simplesmente doou ele aí, né, por 5, 6 milhões de euros, né, cara? É tipo assim, gestão Júlio Casares, né? Gestão Júlio Casares aí a todo vapor. Bizarro essa vinda do São Paulo aí. Ele que é um dos melhores, né? Se você pegar todas as categorias de Cotia, o Ângelo é um dos que tem mais talento, mais promissores aí de Cotia, é o Ângelo. E o São Paulo simplesmente vendeu o jogador, doou o jogador de graça, né? Ele tem 17 anos, ainda só quando completar 18 que ele vai poder viajar para poder ir embora, né? Enquanto isso, ele fica aí na base. Não vamos nem ter o gostinho de ver ele jogar no time de cima, no time principal. Já joga na seleção brasileira de base, cara, assim, é lamentável aí essas doações, né, que o São Paulo fez esse ano aí. Complicado. Informação do UOL. O zagueiro do São Paulo, Rafael Tolói, está fora da partida contra o Grêmio nesta quinta-feira. O UOL apurou que o defensor de 35 anos deverá permanecer em São Paulo, enquanto a delegação viaja para Porto Alegre para visitar o tricolor gaúcho. O São Paulo viaja aí após o treino de hoje, como a gente comentou anteriormente. O Tolói se recupera de uma lesão muscular de grau 1 no músculo posterior da coxa, sofrida no jogo, né, contra o Ceará há 2 semanas. Cara, lesão muscular grau 1, 2 semanas, muitos jogadores voltam, né? Mas no caso do Tolói, né, já completou 2 semanas e ele continua de fora. Entendeu? Ele continua de fora. Aquele negócio que a gente fala pra vocês, né? Ó, tem jogadores, né? Se você pegar lesões aí que os jogadores de São Paulo sofrem, e se pegar as mesmas lesões de outros jogadores de outros clubes, os caras voltam mais rápido nos outros clubes do que no São Paulo, né? E o Rafael Tolói até agora não se recuperou, tem 2 semanas já a lesão muscular. O cara acabou de chegar, jogou, sei lá, 2, 3 jogos desde que chegou e já se machucou, já tá no DM. É uma coisa de maluco o que acontece no São Paulo, né? Quando a gente fala sobre a questão de tanto jogador machucado. Ontem na coletiva o Casares dele falou sobre a questão dos machucados. Aí falou que o DM é bom, não, tudo de estrutura,
de bons profissionais, a gente tem tudo do bom e do melhor aqui nessa saúde defendendo todo mundo. Aí falou que é culpa do calendário, muitos jogos, grama sintética boa, grama sintética ruim, né? Então deu lá um monte de desculpa, né? A culpa é de todo mundo, né, cara? Do gramado, do calendário, de tudo, excesso de jogos, culpa é de todo mundo, menos do São Paulo, né? Menos do DM do São Paulo aí. E essa é a questão que a gente vive já, irmão, há anos e anos e anos, né? Pô, a gente tá com o Crespo agora no São Paulo. Pô, o Crespo em 2021 sofreu muito com isso, né? Então, tipo assim, algo que já vem de anos e anos aí. O tanto de jogador machucado, lesionado do São Paulo tem, aí não é de hoje, né? Não é de hoje aí, o Tolói segue de fora. Belezinha, meu parceiro? Vamos seguindo aí. E o São Paulo no STJD. Olha aí. O São Paulo será julgado pelo STJD por causa de cantos homofóbicos nas arquibancadas do Morumbi durante o clássico contra o Corinthians, no dia 19 de julho, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O curioso disso aqui é que o São Paulo vai ser julgado aí pelo STJD, e o curioso disso aqui é que a arbitragem desse jogo nem colocou, tá? Na súmula do jogo, né? Súmula, pra quem não sabe, né? Como é que eu posso falar, cara? Tudo que acontece no jogo, o árbitro coloca na súmula, entendeu? Então, quando tem cantos homofóbicos, por exemplo, a arbitragem vai lá e coloca na súmula do jogo, né? E depois vai para o STJD, tem um julgamento e tudo mais. Desse episódio aqui, que foi São Paulo e Corinthians, no dia 19 de julho, a arbitragem não colocou aí nada na súmula, olha só. Embora a súmula do clássico não tenha apresentado qualquer referência ao episódio, o Corinthians apresentou uma notícia de infração para denunciar manifestações homofóbicas vindo da torcida mandante, tá? Então foi o Corinthians pegou vídeo, tá? E fez a denúncia, né? E o STJD pegou essa denúncia do Corinthians, né, cara? E agora vai ter o julgamento aí, né? O Corinthians usou vídeos publicados nas redes sociais para fazer a denúncia, né? Então, tipo assim, a arbitragem não colocou nada na súmula. Foi o Corinthians que pegou vídeos e fez a denúncia, né? Agora tem que aguardar até o julgamento e para saber, né, qual a punição que vai ter aí pro São Paulo, se é que vai ter. O São Paulo pode ser multado em até 100 mil reais, perder mando de campo ou ter torcedores identificados suspensos por até 120 dias, né? Então, ou perde mando de campo e paga uma multa de 100 mil, ou é identificar os torcedores. Isso aqui convenhamos, né, cara? Identificar torcedor no estádio é uma dificuldade que tem aqui no futebol brasileiro. Na Europa funciona muito isso, né, cara? Quando o torcedor comete, sei lá, canto homofóbico, comete algum crime, né, alguma coisa que o cara faça ali errado na arquibancada, lá na Europa, geralmente, eles identificam o torcedor, né, cara? Pune o torcedor de forma individual e acabou. No Brasil isso não acontece tanto. É bem raro tu ver um caso aí, né, de algum torcedor que fez alguma coisa, né, cara, e conseguir identificar e pegar ele. Geralmente sempre aí, ou quase sempre, as punições são generalizadas, né? Por exemplo, canto homofóbico pro São Paulo e Corinthians. Geralmente vão lá e tiram o mando de campo do São Paulo, ou então vai lá, o São Paulo vai ter que jogar sem torcida. Geralmente é assim, né? Tipo assim, os caras não conseguem identificar o culpado. Eles querem, bom, que todo mundo pague, né? Então o São Paulo pode perder mando de campo aí. Vamos aguardar esse julgamento, né? Denúncia feita aí pelo Corinthians, né, cara? Enfim, complicado isso aí. Vamos aguardar. Belezinha, meu parceiro? Vamos seguindo aqui agora e vamos falar aí sobre venda. Mais uma, Gabriel. Vamos falar sobre isso porque é o seguinte. Vamos falar sobre o Bobadilla, né? Que tava na data FIFA aí, na data FIFA, né? E a gente nem sabe se ele vai pro jogo amanhã ou não. Acho que não. Então vamos lá. Segundo o Alexander Vieira, Bobadilla vem despertando interesse do futebol europeu. Olha aí. Bobadilla vive o auge da sua carreira e tem se tornado um dos jogadores mais valorizados do elenco do São Paulo. A diretoria, porém, acredita que o momento ideal para negociar o jogador vai ser após a Copa do Mundo do ano que vem, quando o atleta poderá se valorizar ainda mais com a seleção do Paraguai, que já está classificada para o torneio. O jogador tem recebido sondagens frequentes de clubes europeus, principalmente do futebol italiano, mas o São Paulo entende que o selo Copa pode elevar o valor de mercado e render uma venda ainda mais vantajosa financeiramente. Isso aqui é um fato, né? Ele é um jogador que é da seleção do Paraguai,
Paraguai já está classificado, né, cara? Vai jogar a Copa do Mundo. Vamos ver o Bobadilha ano que vem na Copa do Mundo. E é óbvio que tem um jogador jovem, promissor, né, cara? Destaque do São Paulo. Joga da seleção, que automaticamente, só do cara ser um jogador de seleção, seja qual for a seleção, o jogador já é valorizado automaticamente, cara. Jogador de seleção é muito valorizado. Então isso automaticamente já deixa ele como jogador ali numa vitrine, entendeu? E é óbvio que, pô, o cara vai jogar a Copa do Mundo ano que vem, pô, vou segurar ele, deixar ele valorizar, pô. Ele faz uma boa Copa do Mundo, faz uns bons jogos ali, chamando a atenção, pode valorizar ainda mais. A nossa questão, quando a gente vai falar de venda, é aquela mesma de sempre. Como o São Paulo já tem um histórico no mercado, cara, o Bobadilha, qualquer jogador do São Paulo aí, né, jovem que pode ser negociado, vai chegar propostas aí por esses jogadores, propostas baixas, porque o São Paulo é um clube que vende jogadores por valores baixos. É aquele negócio, o São Paulo tá precisando de grana, tem que vender jogador, né, porque tem que vender, obrigado a vender, precisa de dinheiro, os clubes da Europa, não, vão vir aqui e vão oferecer merreca, como fizeram com o William Gomes, como fizeram com o Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ângelo, Henrique Carmo, todas vendas muito baixas, né, cara? Então, tipo assim, pro São Paulo conseguir vender aí o Bobadilha por um valor bom, né, cara, vai ter que mudar essa política de venda aí, ó, porque senão toda hora só vai chegar time aqui oferecendo merreca, entendeu? Oferecendo merreca aí, como foi nesses jogadores que já foram vendidos aí e que eu citei para vocês. Acabei de falar do Ângelo, né, que é um dos jogadores aí, né, mais talentosos de Cotia, seleção de base, os caramba, né, e o cara foi vendido aí por um valor ridículo, literalmente ridículo aí, né. Vamos aguardar, né, vamos aguardar aí, belezinha? Enfim, só pra gente encerrar o assunto, né, segundo aqui, Alex Oliveira, são times aí, né, já tem times da Europa já fazendo sondagem frequente, principalmente times do futebol italiano. Então, times da Itália, né, são times aí, né, que demonstraram interesse no Bobadilha. Belezinha, meu parceiro? Vamos seguindo aí agora. E o negócio é o seguinte, rapaziada. A gente comentou ontem com você sobre a coletiva, né, que o Júlio Casares deu ontem pela manhã. E São Paulo passando por algumas mudanças aí de, né, agora é mais transparente. É transparente, né, porque não era antes. E ele deu entrevista coletiva, a gente comentou sobre alguns assuntos, né? Falamos sobre a dívida, ele falou também sobre o Oscar, defendeu o DM do São Paulo, comentamos aqui sobre vários assuntos, e temos aqui mais alguns trechos pra gente repercutir, porque não dá pra comentar tudo no vídeo só. Né? Senão é 1 hora só falando da entrevista do Casares, tá? O Casares falou sobre arbitragem, que é uma questão, né? Ainda mais depois que aconteceu, né, no escândalo no domingo retrasado no clássico aí, Choque aí. Sobre a arbitragem, ele falou o seguinte, inclusive ele fala sobre não querer mais, né, que a arbitragem, né, Ramon Abatevel e o Hilbert Estevão da Silva apite mais jogo do São Paulo. Ele falou isso na coletiva, abre aspas. Todos sofrem com a arbitragem. Acredito que esses erros não podem voltar a acontecer. É a melhor forma de não acontecer, não é só afastar os árbitros. Está acontecendo o treinamento agora. Mas eu acredito que, nesse caso em particular, essa equipe do VAR e esse árbitro não devem mais apitar jogos do São Paulo. Os pontos não vão voltar. Eram quase garantidos os 3 pontos, porque se você tem um pênalti e um jogador a mais, dificilmente o outro clube consegue fazer um resultado. Eu acredito que a saída é a profissionalização dos árbitros e a renovação do quadro de arbitragem. Fecha aspas para o Júlio Casares. Assim, cara, falar de arbitragem é muito complicado porque é ruim pra todo mundo mesmo, tipo assim, é um lixo a arbitragem. E sobre esse jogo ainda contra o Palmeiras, cara, a minha questão que eu já falei é o seguinte, o jogo não volta mais, os pontos não voltam mais. Agora, eu espero uma coisa, duas coisas. Primeiro que o Hilbert Estevão da Silva e o Ramon Bachabel nunca mais estejam escalados para o jogo do São Paulo. O primeiro ponto é esse. Em segundo, né, que o STJD deu uma punição rigorosa, né, para os dois que estavam aí, lembrando que os dois foram denunciados aí pelo STJD e vai ter uma denúncia, então tem que aguardar ainda para saber qual vai ser a punição, tem que aguardar o julgamento, esperamos uma punição decente aí para os dois, porque, cara, assim não dá, né. Vamos seguindo aqui, se tiver barulho no fundo é chuva, tá, estamos acabando aqui já o vídeo, então se tiver um barulho no fundo aí é chuva, belezinha? Sobre, rapaziada, o que ele fala agora? Sobre os protestos da torcida, né, que
desde a eliminação da Libertadores, né, cara? Muito protesto, em vários jogos já. Vários jogos não, desde a eliminação para a LDU, em todos os jogos do Morumbi, ele foi xingado, né? Casares, Belmonte e companhia. Casares falou o seguinte, abre aspas. Creio que todos os dirigentes da Série A e da Série B já passaram por isso. Eu acho normal. O torcedor tem o direito de fazer a sua crítica desde que seja pacífica, correta. É normal. É um mundo democrático. Tudo que o São Paulo não é democrático, né, Casares? Tudo que o São Paulo ele é tudo menos democrático, entendeu? Eu vejo isso com tranquilidade. Vejo gente que salvou clubes através de SAF. Foram jogadores fenomenais e tiveram protestos parecidos. Faz parte da cultura do futebol e aceito com muita naturalidade, fecha aspas aí, para o Casares, né, falando sobre aí os protestos, né, as críticas aí em relação à torcida do São Paulo, né, que ele vem sofrendo aí. Enfim, eu já vi vários jornalistas, né, inclusive o Arnaldo Ribeiro, falando que o Casares não consegue lidar bem, né, com as críticas em si e principalmente com os protestos que recentemente vem acontecendo, principalmente fora Casares, né? Tem muita gente que fala que ele não aguenta ver, por exemplo, a hashtag Fora Casares no Twitter, né? As faixas Fora Casares no estádio. Isso mexe muito com ele, que é natural, porque ele é um cara que ele tem o ego muito inflado, né, cara? Toda entrevista que você for ver ele vai falar eu que não sei o quê, né? Eu que fiz isso, não sei o quê. Você vê que ele tem um ego muito inflado. Então, quando tem esse tipo de protesto muito grande, cara, mexe com ele, né? E eu vi até o Arnaldo falando também, né, que ele nunca viu um presidente de São Paulo ser tão xingado no estádio como o Casares foi. Então, essa é uma questão, né, de ser o presidente aí, cara, mais xingado aí no estádio é ele. Eu não me lembro também de ter visto o presidente ser tão xingado quanto o Casares recentemente. Essa é a questão. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, falou, tamo junto e saudações tricolores.